Olá, eu sou Luiz de Oliveira, estamos de volta com WTN Saúde. O tema hoje é fertilização humana. Eu trouxe aqui o Dr. Mário Barros, é mestre pela UFRJ e está se especializando em reprodução humana, ou seja, está se dedicando a isso, né? Isso. Agora parou de dar aula, né, e criou uma empresa chamada Esteron, que já tem até filial, né? E isso é um tema que interessa muita gente porque quanto maior o índice de desenvolvimento humano, menor a taxa de fertilização e muita gente está acometida desse problema, né? O que você me diz sobre qual é a diferença entre fertilização humana e reprodução assistida? Na verdade, há duas situações que nós temos que definir diferentemente, né? A reprodução humana aborda o tratamento do casal que tem dificuldade para ter filho de uma forma ampla, tentando resgatar, restabelecer a vida fértil do casal. Eles vão ter o filho por conta própria após o tratamento. A fertilização ou a reprodução assistida são as técnicas de laboratório, ou seja, seria o fato de pegar o sêmen, o óvulo, trazer para fora e no laboratório, após a fusão dos dois, adquirir o embrião e levar de volta para dentro da mulher, ou seja, é o conhecido como bebê de proveta. In vitro, né? In vitro. E isso está acontecendo muito, muitas pessoas estão procurando esse tipo de especialista. Por quê? Por que motivo? O que acontece? Você vê, Luigi, há muito tempo vem se mudando essa estatística. Nós temos desde os anos 80, quando se estabelecia mais ou menos em 8% dos casais. Hoje se sabe que no mundo 20% dos casais têm problema para ter filho. E desses 20%, 16% precisam de tratamento no laboratório. De fato, uma área que é bastante oportuna, é uma felicidade poder estar falando aqui junto a vocês, porque acarreta outros problemas. Não é somente a fertilização in vitro aparecer como uma solução plena. Ela tem estatística de acerto, ela tem estatística de erro e é um tratamento ainda muito caro. Dentro do segmento socioeconômico mais baixo, hoje a gente observa a tendência de clínicas reduzirem o custo, popularizar. Nessa tentativa de oferecer a todo mundo, a democratização da fertilização está chegando, mas com auxílio de outras entidades, porque quando chega na clínica, por mais barato que seja, é caro. E isso acaba tendo como consequência um casal, às vezes, insatisfeito, não somente sob o ponto de vista de não ter conseguido a gravidez, mas acaba ficando também endividado. Isso é problema conjugal, traz problema de separação, o cara fica, às vezes, por anos pagando um empréstimo, perdeu seu carro, perdeu sua casa e perde também a mulher. Qual é a estatística aproximada de êxito nesse tratamento? A gente tem que lembrar, as boas clínicas trabalham com uma margem de acerto de 40% a 46%. Então fica em torno de 60% que não dá certo. E é previsto isso, né? Exatamente. Isso. As pessoas devem estar cientes disso antes de... Há-se de lembrar que na natureza, um casal que não tenha problema algum, tendo relações no dia fértil, ele tem 24% de chance de engravidar. Então, quando vai para o laboratório, 40% parece pouco, mas é bastante. Quase o dobro, né? O que a gente enaltece é que 40% deixa muito a desejar para quem está gastando aí 14, 15 mil reais, que é o custo aproximado de quem vai se dedicar a um tratamento dessa natureza. E quando que um casal deve se considerar infértil? Qual o momento em que ele deve achar, bom, vou procurar um especialista porque eu não consigo engravidar a minha mulher e vice-versa? Didaticamente a gente sabe que após um ano de relações sexuais sem proteção, ou seja, o casal não está evitando mais de maneira alguma, sem anticoncepcional, sem camisinha, e estão tentando a gravidez e após um ano não conseguiu, aí você já sabe que deve procurar um tratamento. Então a gente volta já com mais um bloco sobre fertilização humana. Estamos de volta com o WTN Saúde, o tema é reprodução humana. Dr. Mário, o Brasil já pode ser considerado um bom centro de fertilização humana?
Já o Brasil hoje está muito bem colocado, nós temos excelentes clínicas, uma das maiores do mundo fica em São Paulo, e aqui no Rio de Janeiro nós temos também boas clínicas, né? Excelentes clínicas, pode-se dizer. Os resultados são compatíveis São compatíveis, agora, como em tudo, você tem as clínicas tradicionais que trabalham muito bem e tem clínicas que ainda estão adquirindo a sua experiência, não são ruins, mas estão começando, né? A fertilização humana pode ser considerada uma especialidade ou uma subespecialidade da ginecologia? Ela está ligada ainda à ginecologia, a tendência é se tornar uma especialidade à parte, mas hoje ela ainda é filiada à Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Certo. E me diz uma coisa, como estão se reproduzindo também muitas clínicas de menor porte, pessoas com menos experiência, a gente percebe que muitas pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, que também se acometem desse problema de infertilidade, acabam procurando essas clínicas menores e eventualmente não têm resultados tão bons. Como é que pode evitar isso? Existe alguma dica que se pode? A grande verdade é as clínicas que estão surgindo são estudiosos que estão entrando, mas nessa área leva-se tempo para se conseguir uma estatística boa, porque a exatidão de resultados ela é consequente de uma interação de ações. Então a clínica tem que ser uma clínica experimentada, uma clínica que já vem de longo tempo mudando e adequando as suas instalações, a capacidade do profissional, outras especialidades como a biologia, o biólogo tem um papel fundamental nessa área. E o que a gente lembra é porque o alto custo de tratamento é importante na realidade do Brasil, né? Nós temos uma população carente e esse problema não é somente um status de quem tem dinheiro, é um problema que está associado a toda a sociedade, não é? Eu gosto de frisar que o laboratório surgiu para trazer benefícios, para ajudar, né? Não é para o mal, é para o bem, né? Claro. Mas é um custo alto e a gente tem que filtrar muito bem quem vai levar para o laboratório. Normalmente nós só levamos para o laboratório após esgotadas todas as chances de reversão da fertilidade. Ou seja, se não tem como mesmo você corrigir, aí vai para o laboratório. E o casal tem que estar ciente que é 40% de chance de dar certo. E como é que a gente vê, qual é o papel do governo hoje em dia, qual é o número de clínicas públicas, qual é o acesso a esse tipo de tratamento pela via pública? Muito pequena. A via pública oferece poucas vagas no Brasil. No Rio de Janeiro ainda não há um programa, houve uma intenção do governo em lançar um programa, mas não teve condições. Em se tratando do alto custo, o custo é muito alto, né? Para você manter os casais, basta dizer que a preço de custo só de remédio, cada casal que vai fazer uma fertilização, ele gasta em torno de 6, 7 mil reais. Então, se você pegar 20% dos casais, 16 precisam, né, o governo arcar com isso é um custo alto. Aí leva-se em consideração que outras doenças seriam prioridade dos programas de saúde estatais, né? As entidades mórbidas mais. Em função disso, a gente criou uma organização não governamental, uma ONG, que vai estar começando, já é o CIP agora, e ela entra em ação a partir de 2007. Como é o nome da ONG? Fertilizas. Ela vai atuar em todo o Brasil, oferecendo tratamentos de fertilização nas clínicas particulares. Que legal. E como é que faz para ter acesso a essa ONG? Vai entrar a página no ar, a inscrição vai ser pelo www.fertilizas.com. É um caminho que a gente tenta... Para custos menores ou sem custo? Exatamente. É tentar auxiliar, dar um subsídio ou total. Legal. Esse é um bom caminho. Aqui é como nós conversamos no primeiro bloco, a realidade, o casal que passa por isso, todos os telespectadores, eu duvido que ninguém conheça alguém que não pode ter um filho. Entendi. E realmente é um drama para o casal não conseguir ter o filho, porque é uma cobrança social muito grande, vem da família, vem dos amigos,
vem de irmãos, vem de colegas de trabalho e às vezes o casal se vê obrigado a ter esse filho. E acaba virando uma compulsão. Exatamente. E quando isso se depara com uma dificuldade, começam os problemas de desajuste conjugal, né? E é evidente que a estatística é muito grande, vem crescendo, associado aos fatores, vamos dizer, comportamentais da mulher e do homem atual. Se não há uma forma, uma maneira de facilitar, de oferecer ou de democratizar esse tratamento, a coisa fica bastante complicada. Injusta. Exatamente. Ok, a gente volta já com WTN Saúde. Estamos de volta com mais um bloco WTN Saúde, o tema ainda é fertilização humana. Dr. Mário, quais são as principais causas de doença que promovem a fertilização, a infertilidade? Embora o problema seja dos dois, seja conjugal, porque o desejo de ter filho é do casal, há os fatores masculinos e há os fatores femininos como causa, vamos dizer, principal. No que diz respeito aos fatores femininos, a gente sabe que a consequência a processos inflamatórios crônicos, né, consequente a doenças sexualmente transmissíveis seria outro caso, alterações congênitas, né, como o útero, vamos dizer, mal formado, pequeno, a ausência, a genesia ou ausência de trompa, problemas hormonais como consequência de ovários policísticos, e uma das principais causas é uma das doenças mais terríveis que maltrata a mulher, e surge como 16% das causas, é a endometriose. É a maior causa? É a principal causa, vamos dizer, hoje da infertilidade. E a endometriose é uma entidade mórbida benigna? A endometriose tem um chavão, os primeiros casos de endometriose foram citados em 1620, né? E de lá para cá a gente chama atenção que a estatística vem aumentando muito. E ao longo dessa história de conhecimento da doença, criou-se uma chave que diz que a endometriose é uma patologia benigna de consequência maligna, né? Porque ela não mata, mas ela maltrata por demais a mulher, trazendo dor, trazendo desconforto, trazendo uma série de inconvenientes e, entre outros, a dificuldade para engravidar ou a impossibilidade, né? E fora essa patologia, as outras doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, elas estão presentes nesse motivo, né, nessa causa. E por quê? O comportamento das pessoas mudou? Sim, mudou muito. A mulher adquiriu o seu papel na sociedade, ela é uma pessoa... As mulheres são dinâmicas, passaram a estudar, a se dedicar mais à vida profissional, né? E com isso retardou, ela escapou daquele período ideal da maternidade. Então ela prolongou por demais a vida, vamos dizer, usual. Isso, as agressões constantes de processo inflamatório, tratamento, como bem se sabe, trazem consequências cicatrizantes dentro do organismo, formando as aderências, né? Sinéquias, né? Sinéquias, exatamente. E o tratamento é complicado? Existe algum tratamento eficiente para endometriose, para essas doenças, para sinéquias? A endometriose, Luiz, voltando a falar um pouquinho, porque ela é por demais importante, não só na reprodução, mas como um alerta para todas as mulheres que podem ter e às vezes não sabem. É uma doença que ela traz cólicas infernais e dor para ter relação sexual. E a cada mês que passa isso vem piorando. A pesquisa é importante ter o alerta do seu médico, né? Hoje o tratamento de eleição está relacionado diretamente à videolaparoscopia e tem cura, tem como promover a reversão, vamos dizer, de todos os efeitos. Ela está consequente ao maior número de menstruações que a mulher vem tendo, né? Antigamente, na época, vamos dizer, se formos levar na época da sua bisavó, da sua avó, era muito comum que as mulheres tivessem, nessa época, 16, 14, 17 filhos e casavam muito cedo. Portanto, ela casava com 16 anos. Durante a vida menstruava muito menos. Muito pouco, né?
Desses 17 filhos, era comum se ouvir as pessoas de mais idade dizer se criaram tantos, porque morria de gripe, morria de causas que hoje não morrem mais. E acabava tendo 10 filhos. Mas essa pessoa que começou a ter filho com 16 anos, teve 17 filhos, são 34 anos sem menstruar pelo menos, porque leva o tempo que ela leita, que ela está amamentando. Hoje, as mulheres menstruam todo o tempo, ela pode determinar quando ela quer ter filho. E os ciclos são sequenciais, ou seja, ela menstrua todo mês. Quando não usa outro método anticoncepcional, a menstruação é uma das causas fundamentais da endometriose. Porque a maioria das mulheres se utilizam do método que é a pílula e Exatamente. um ciclo completo, ou seja, menstrua todo mês, que você poderia se utilizar dos ciclos incompletos. É interessante quando a gente fala naquela época das mulheres que menstruavam pouco, elas perguntavam, havia o maior temor de menstruar. Né? A menstruação era cercada de mistérios, a mulher não podia, teoricamente, tomar banho, né? A mulher podia ficar nervosa, tinha o medo da histeria. Hístero é útero. Então o problema do sangue que ia para a cabeça, que deixava a mulher perturbada. Então elas tinham medo da menstruação. Hoje é o contrário. Pergunta-se quando se fala para não menstruar, mas não menstruar não faz mal? Era a pergunta oposta no passado. Ok, voltaremos já com mais um bloco WTN Saúde. Estamos de volta com WTN Saúde, o tema é fertilização humana. Dr. Mário, você estava comentando que a endometriose é a maior causa de infertilidade. Qual é o sintoma? O que leva a mulher a achar ou desconfiar que está com essa doença e procurar um médico logo? A endometriose, eu volto a insistir, é uma doença muito cruel. E ela traz dor, ela traz cólica menstrual forte e que a cada mês vem piorando. Isso é o primeiro sintoma, né? Se a mulher atribui uma nota de dor, num mês ela dá 5, no mês seguinte é 6, no outro é 7 e assim por diante. Outro fator da endometriose é a dor para ter relações sexuais. Que é a dispareunia, né? Dispareunia, ela causa aderência, o útero vai ficando com pouca motilidade. Então, quando tem relação, ela vai sentir dor. Então, esses são sinais de alerta que deve a pessoa pensar se tem endometriose. E aí procura logo um especialista. Exatamente. O senhor comentou também que tem as causas masculinas. Quais são as principais causas masculinas da infertilidade? O fator masculino é muito importante a gente lembrar, porque às vezes o paciente se recusa ainda a um certo misticismo, né, de o homem não fazer a pesquisa, mas ele tem um papel bastante importante. A oligospermia, a baixa contagem de espermatozoides, ou a azospermia, a ausência total de espermatozoides, às vezes a baixa motilidade. Então isso é consequente a fatores hormonais que podem ser congênitos, como podem ser adquiridos por razão de profissão, de hábito de vida. E eu costumo falar, né, que às vezes a paciente fala que o marido não precisa porque ele já tem filho com outra. E de fato o que a gente lembra é um jargãozinho que seria a mesma coisa que os olhos. Não quer dizer que hoje eu não preciso de óculos, o ano que vem eu não vou precisar. Entendi. O olho cansa, o testículo também diminui a sua produção de espermatozoide. Sem com isso querer dizer que o homem é menos homem porque tem pouco espermatozoide. Ele vai ter a mesma ejaculação. Fertilidade, né? Não tem nada a ver com virilidade. Não tem nada a ver, né? Com virilidade, em hipótese alguma. Mas as DSTs do homem também estão ligadas à infertilidade? Estão ligadas, totalmente. Né? A gente sabe que a infecção por clamídia traz obstrução do epidídimo e vai fazer a azospermia. Que é mais ou menos o mesmo efeito que faz no útero. Que faz no útero da mulher. A cicatriz. Exatamente. Faz uma... Então, o papel do fator masculino, como às vezes também é importante lembrar a formação de varizes na bolsa escrotal, né, a varicocele. Então, o homem deveria adquirir o hábito de ir no urologista no mínimo anualmente, não somente voltado às atuais campanhas de próstata, mas como uma saúde do homem. Hoje a gente preconiza a saúde da mulher, deveria sair a campanha da saúde do homem também. Não, a sociedade, a SBU já está promovendo algumas campanhas em relação a isso.
Mas uma coisa que eu observo é isso. Toda vez que alguém me procura, um homem ou até mesmo um casal, procura o consultório do urologista também para falar de infertilidade, ele já diz que, olha, minha mulher não consegue engravidar. Ele nunca se atribui ao problemático, né? Ele não se põe na possibilidade de estar com a doença. É verdade. E qual é o principal tratamento? Quando o indivíduo tem essa obliteração do deferente, ou existe a chance de você coletar, fazer uma biópsia, tirar o espermatozoide? Como é que você faz? Aí já está voltado mesmo à fertilização assistida, levar para o laboratório, né? Uhum. Existe hoje como a gente colher o sêmen lá dos testículos ou do epidídimo, isso são técnicas chamadas de mesa ou tesa, Uhum. e você tira o espermatozoide que não está podendo sair para a uretra, né? Uhum. Você vai tirar de lá e fazer a conjunção com o óvulo aqui fora, né? Mas aí já é dentro da parte de reprodução assistida, da fertilização. E uma outra coisa que está acontecendo muito dentro de um conceito de planejamento familiar, muitos homens planejam a vasectomia. Sim. E as mulheres laqueadoras de trompa. E essa cirurgia, a reversão da vasectomia, né, tem sido feita, eu tenho feito com algum resultado bom até. E em quanto tempo você pode reverter uma vasectomia sem detrimento da qualidade do testículo? Estatisticamente, na literatura, a gente sabe que após a vasectomia ser realizada, passado os primeiros 5 anos, o organismo começa a produzir anticorpos anti-espermatozoides. Uhum. Ou seja, é uma forma de não ficar mais retendo espermatozoide no testículo. Uhum. Ele não tem para onde sair, então o organismo se dá cabo de querer limpar, ele quer acabar com a produção de espermatozoide. Tem um então tempo eu diria que até os primeiros 5 anos... Para se arrepender, né? Exatamente, ele pode... os resultados são muito bons, normalmente, quando se faz abaixo de 5 anos. Uhum. E a técnica de reanastomose, a gente observa que acaba sempre dando certo, porém, às vezes já tem anticorpos, né? E aí você pode até colocar... O ideal é que o cara planeje bem, né? Antes de se decidir a fazer a vasectomia. Exatamente. Eu acho que o método radical nunca é uma boa opção, tanto a laqueadura tubária quanto a vasectomia. Ok, a gente volta já com o WTN Saúde. Estamos de volta com o WTN Saúde. Doutor Mário, me diz uma coisa, existem alguns pacientes que se tornam inférteis só pela cobrança, né? Ou seja, a sociedade como um todo, depois que as pessoas casam ou se juntam, todo mundo, primeira semana de casamento, e aí, já está grávida, já encomendou o herdeiro? Qual é exatamente a pressão? O que isso promove? O que isso tem de verdade? Isso é uma integração da sociedade, né? Em toda a história da vida de uma pessoa, sempre há as cobranças. Então, quando casa, quando vai ter filho, quando começa a namorar, quando vai noivar, quando noiva, quando vai casar, e quando casa, quando vai ter filho. Isso, às vezes, é claro que induz a uma esterilidade. A pessoa se sente acuada, ela se sente na obrigação, por mais que, às vezes, o casal não quer filho, mas ele se sente no dever de ter os filhos, porque os amigos, a família, parentes, né, ou seja, colegas de trabalho, todo mundo perguntando. Passado um pouco tempo já começam a aventar a possibilidade do casal ser patológico, ou seja, de não poderem ter filhos. Então, nesta intenção, eles começam a querer ter filhos. Isso é uma situação. Um dos motivos. Outra situação é o casal que realmente, de fato, está querendo ter filho, mas há um grau de ansiedade pessoal muito grande. E começa a ter relações uma atrás da outra, ou seja, quando eles atribuem estar num período fértil, tem relação de manhã, de tarde, à noite, todos os dias. Isso não é saudável. Isso não há espermatozoide que aguente. E qual é a dica, então? A produção de espermatozoides, elas completam um ciclo de até 36 horas. Então, de fato, o ideal seria ter relação em dias alternados, cercando 4 ou 5 relações no período fértil. Fora do período fértil, tem quantas vezes quiser, no dia, no mês, mas naquele período e que possa, por consequência, aumenta a chance da ter uma gravidez, seria 3 ou 4 relações em dias alternados, né? E a dica do termômetro é válida para controlar Luiz, a ovulação? ainda há essa situação, vamos dizer, porque se sabe que
no momento da ovulação há uma variação de temperatura na mulher em até 1 grau. Isso é muito difícil, eu acho que mais prejuízo causa do que benefício, porque a mulher vai ficar na ansiedade de querer chamar o marido o tempo inteiro, que haja uma oscilação por outro motivo, ela quer estar tendo relação sem a obrigação de estar ovulando. Então eu acho que isso mascara muito para o popular. E além do que, nós sabemos também que uma das causas de esterilidade é a imunológica, né? O casal se escolhe, mas nem sempre o organismo daquela pessoa gosta do organismo do outro. Então, existe o muco hostil, ou seja, é o muco do colo do útero que mata os espermatozoides do parceiro. Faz uma reação imunológica? Então, faz uma reação imunológica. Quando tem relação, o muco mata, né? Isso faz parte da pesquisa. É uma pesquisa específica, né? Porque às vezes ele é perfeito, o espermograma dele é perfeito. Ele é bem. E ela também, perfeita, e não há. E não gravida, ninguém entende, faz esse estudo. Há um outro dado interessante que é atribuído a 17% de todas as causas de esterilidade, são as taxadas de ESCA, esterilidade sem causa aparente. Ou seja, aquela que o marido é perfeito, a mulher é perfeita, não que os outros sejam imperfeitos, mas não há uma causa, não há um problema, não há um fator. Não há uma patologia. E assim mesmo não ocorre a gravidez. Não há incompatibilidade de muco, não há nada. Não tem explicação. Não tem explicação. Eles não conseguem engravidar. Bom, e esse problema da ansiedade para engravidar gera também um outro problema, né? A gravidez na adolescência. Como é que você vê isso? Isso é um problema seríssimo, tá? De fato, o adolescente, de tanto ouvir falar, de tanto ver, ela quer se testar. Então, curiosidade. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz na minha vida profissional foi gravidez na adolescência. E na época, a grande causa da gravidez em meninas abaixo dos 14 anos, entre 12 e 14, uma das causas era essa, era querer se testar se ela poderia engravidar. Então ela liberava e acaba. Isso até hoje persiste como uma das causas. A conclusão fundamental é a informação, né? As meninas não procurem testar antes do tempo, sem decidir ter filho, e os casais que querem ter filho, procurar ter com tranquilidade, não ficar com obsessão para ter filho, né? Sem sombra de dúvidas. O ideal é ter uma vida sexual saudável, sem a preocupação de ter filho. O filho é uma consequência muito prazerosa, mas que vem de uma forma natural. Quando passa de 1 ano, aí sim deve procurar, de fato, o tratamento, o acompanhamento, né? Ok, pessoal, a gente vai ficando por aqui. O tema hoje foi fertilização humana. O Dr. Mário estará ainda nos extras para falar sobre esse tema tão interessante. Clica lá. Até a próxima.